no versículo, na parte B do versículo 21, e disse assim, diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Uma das coisas que nós precisamos entender é que o nosso coração precisa estar sem amargura, para que a gente possa perdoar de verdade. Mas uma das coisas que nós fazemos é, muitas vezes passamos por cima das verdades bíblicas, porque o que queremos é ter razão, então nós mudamos, invertemos a verdade bíblica, simplesmente para poder ter razão e se justificar. Mas uma das coisas que tem o ciclo da violência é isso: nós justificamos o nosso erro e condenamos aqueles que nos ofenderam. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Mas uma das coisas que nós fazemos é, nós não oramos, nós não procuramos reatar a amizade. Mas lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 desse sermão, que todo pastor, que toda igreja deveria de ouvir pelo menos uma vez por ano, o Sermão do Monte, a pregação sobre isso. Jesus, ele vai dizer, ouvistes o que foi dito? Ouvistes o que foi dito lá em Mateus 5? A lei diz que nós temos que amar o nosso irmão e odiar nossos inimigos. Mas eu, porém, vos digo, que amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, porque fazendo isso vocês serão iguais o Filho, ou igual o Pai Celeste. Então a inversão da sociedade é uma inversão dos princípios bíblicos, que nós mesmos, dentro da igreja, nós falhamos. Mas uma das coisas que nós precisamos fazer é voltar a não inverter mais os princípios que a Bíblia nos dá como claro. A Bíblia diz que Deus cravou a inimizade na cruz. E se Deus cravou a inimizade na cruz, ninguém que se diz seguidor de Jesus tem que fazer inimizade com o outro, porque Deus tirou o direito daquele que segue Jesus de fazer inimizade um com o outro. É algo que você precisa entender. É algo que nós precisamos entender para que o mundo possa perceber que o nosso Pai está vivo, que o nosso Jesus vive. E nós brigamos entre nós mesmos, nós nos machucamos entre nós mesmos, nós muitas vezes não conversamos uns com os outros, muitas vezes não olhamos na cara um do outro, porque por causa de uma palavra, por causa de algo que nós interpretamos errados, nós viramos inimigos dessas pessoas. Nós precisamos aprender que Jesus, Ele é muito maior do que qualquer ofensa que nós podemos criar. Eu quero contar uma história para você de um pastor que eu conheço muito bem. Esse pastor foi líder de uma grande missão no Brasil. E chegou um momento dele sair de uma organização grande e ir para um outro lugar, começar uma outra organização. E ele chamou um amigo dele que estava trabalhando com ele e disse: olha, amanhã eu vou pedir a conta desse ministério, porque eu quero começar um outro ministério num outro lugar. E esse rapaz se tornou um grande inimigo dele. Aonde esse rapaz ia, ele falava mal desse pastor que tinha pedido a conta para começar um outro lugar. E esse pastor chegou a ter um sustento mínimo. E ele começou uma organização numa cidade no interior de São Paulo, catando lixo na rua, porque ele já não tinha mais condições nenhuma de viver. Então ele, a família e os outros que moravam com ele foram catar lata, lixo, papelão, vidro na rua para poder se sustentar e para poder continuar a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E esse homem continuou falando mal do pastor, até que ele foi acometido de uma grande doença no rim e ele precisava de verdade um transplante de rim.
E esse homem, ele continuou falando mal do pastor. E aí esse pastor ouviu dizer desse rapaz que ele precisava de um rim, mas ninguém ia doar para ele. Então o pastor correu na casa dele, conversou com a esposa e falou: escuta, esse rapaz que está falando mal da gente, que acabou com a gente, que se tornou nosso inimigo, agora está precisando da nossa ajuda. Ele está precisando de um rim. E esse pastor disse para a mulher: então, o que podemos fazer? Ela falou assim: nós não podemos fazer nada, ele já acabou com a nossa vida, nós não podemos comprar nada, nós não podemos nem viver direito por causa desse homem que fez tanta coisa errada contra nós. O que você quer que a gente faça? Nós só podemos orar. E aí esse pastor disse assim: olha, nós somos um, e por sermos um, nós temos 4 rins. Então, se nós temos 4, nós podemos dar um. Eu vou ficar com 3. Glória a Deus. Aí essa mulher falou assim: não, só se for você. Aí o pastor falou: pode ser, podemos fazer isso. Ela falou: se você quer doar, então você doa. Então na mesma hora ele pegou o telefone e ligou para esse inimigo e disse: escuta, tudo bom com você? E esse homem falou assim: quem é? Aí ele falou assim: é o pastor. Falou: como você me liga? Eu falei tanto mal de você, eu não quero nem saber. Agora porque eu estou sendo fraco, porque eu estou perdendo um rim, você acha que você pode me ajudar? Falou: eu posso te doar um rim para você viver. Porque a única coisa que eu quero é que você não morra. E naquela hora caiu um silêncio no telefone, e depois de alguns segundos um choro. E depois do choro, esse homem disse: eu posso ir na sua casa? Aí o pastor disse: claro, você é meu amigo, pode vir. Tem muitas pessoas que são inimigas nossas, mas nós não podemos ser inimigos de ninguém, porque a inimizade já foi cravada na cruz. Glória a Deus. Você é meu amigo. E ele veio, demorou muito tempo para chegar. E quando ele chegou, a casa desse pastor era comprida e a sala ligava à cozinha, e o pastor já sabia que ele gostava de café, estava fazendo um café para recebê-lo, e os dois cruzaram os olhos quando ele chegou, ele na sala e o pastor na cozinha. E esse homem lá na sala começou a chorar e veio andando, e os dois se abraçaram. Glória a Deus. E depois desse abraço houve o perdão. Mas depois desse perdão, esse homem começou a confessar tudo o que ele fez contra o pastor. E o pastor disse: você se tornou meu inimigo, mas eu não me tornei inimigo seu, continuo sendo seu amigo. E os dois celebraram a grande amizade. E depois eles perceberam o quão pequeno era o problema, que eles tinham levantado um monstro. Essa é a condição da amargura. A gente faz com que os problemas sejam maiores do que a solução, que é simplesmente uma reconciliação, um perdão. Ah, mas perdão, eu posso perdoar ele lá e eu lá no outro bairro. Ah, ele na frente da igreja e eu lá no fundo da igreja. Não. Perdão, meus irmãos. Perdão é deixar as marcas da amargura no passado para dar uma nova oportunidade para a relação. Agora, quantas vezes ele pode errar por você? Várias vezes, Jesus diz. Jesus diz que as pessoas podem errar 70 vezes 7 e nós precisamos perdoar. Ou seja, sempre nós temos que estar à disposição de perdoar pessoas e reconciliar com elas. Porque nós entendemos que Deus cravou a inimizade na cruz. E esse pastor, ele não doou o rim, porque quando foi fazer todos os exames, ele era compatível. Mas quando ele fez o exame primordial, ele descobriu uma doença no rim dele. E ele não pôde doar. Mas esse homem disse para ele assim: foi tão bom, porque a minha igreja de 1.500 membros, vários membros, que
quiseram doar o rim para mim. Mas eu vou te ajudar agora, porque eu sei que você tem um problema sério no rim e você pode morrer a qualquer momento. E esse pastor ficou sabendo disso. Então, uma reconciliação, além de salvar a vida de uma pessoa, salvou a vida de duas pessoas. Glória a Deus. Tanto aquele que queria doar, como aquele que queria receber a doação. Glória a Deus. Aleluia. Então a reconciliação é um ato divino Glória a Deus. que nós precisamos entender. Que Deus te chamou para ser cristão e não cristão de qualquer forma. Um cristão que luta pela reconciliação e não pela divisão. Um cristão que luta pela amizade e não pela inimizade dos outros. Um cristão que luta pela unidade e não pela divisão. É algo que nós esquecemos de pensar, de ler. Lemos a Bíblia como se fosse de verdade algo que aprendemos em outra religião, como se fosse uma caixa de promessa que só tem coisas boas. Não, a Bíblia não tem só coisas boas, a Bíblia tem coisas ruins, mas uma das coisas mais impressionantes que tem na Bíblia é que apesar da ruindade humana, apesar da maldade humana, a gente nota que quando o Espírito Santo vem, ele nos torna mais humano, ele nos torna mais amigos, ele nos torna mais sensíveis, ele nos torna mais próximos de Deus, ao ponto de nós perdoarmos todos que chegarem ao nosso reduto, aos nossos abraços e sermos amigos. Uma das coisas que a reconciliação faz, ela não culpa, porque a reconciliação vem para perdoar e não para culpar. A religião sim trabalha com culpa. A religião sim faz com que a gente se sinta cada vez mais culpado, porque a culpa é uma forma de dizer que eu sou melhor do que você. Mas isso não é verdade. Por mais que eu seja pastor, eu sou igual a você. Eu peco, eu erro, muitas vezes esqueço das promessas e também dos princípios bíblicos, mas a Bíblia diz que todos são iguais em Cristo Jesus. Não existe gente maior nem gente menor no reino de Deus. Todos são iguais. Se todos nós somos iguais, nós falhamos uns com os outros. Mas o que vamos fazer com a falha? Vamos continuar falhando ou vamos acertar, se reconciliar e não trabalhar com culpa? Não, ele que fez, ele que me ofendeu, por isso ele tem que vir. Não, eu tenho que ir atrás. E Jesus, ele faz isso porque ele não culpa. Eu quero dar 2 exemplos para eu terminar, porque eu não quero tomar muito tempo seu. Mas assim, Jesus, quando a mulher veio a ele através dos fariseus, mulher adúltera, jogaram ela na areia e ele de cabeça baixa. Os fariseus perguntaram: o que faremos com essa mulher adúltera? Ele pergunta: o que a lei diz? Que ela pecou e ela tem que ser apedrejada. E Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O que ele quis dizer? Que a mulher não estava errada? Não, ele quis dizer que todos nós somos iguais, que todos nós pecamos, que todos nós erramos, falhamos nas nossas relações, mas que Deus veio para perdoar. E quando aqueles homens deixaram as pedras e foram embora, ele fez uma pergunta: e aí, mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Então vai e não peques mais. Ela pecou? Claro que pecou. Ela é humana, ela vai errar de novo. Mas aí está a graça de Deus. Não, mas isso é muito banalizador. Isso qualquer um. Não, é assim. É para quem não merece mesmo. Porque o Evangelho e a graça é para quem não merece. Não é para quem merece.
Nós não trabalhamos com mérito, porque se trabalhássemos com mérito, nós não estaríamos aqui, meus irmãos, porque nem eu, nem você merecemos o amor de Deus, e Deus nos dá, porque nós éramos inimigos dele, ele que veio atrás da gente, porque se fosse pela nossa força, nós não iríamos para ele. E Jesus lá, em Lucas 23, ele diz 7 frases, mas a primeira frase é para você guardar e sempre usar quando alguém te ofender. Ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus encarnado estava reconciliando o mundo com Deus naquela hora. Então, quem é que segue Jesus de verdade está na cruz, e o dever daquele que está na cruz é perdoar. Quem está na cruz reconcilia aquele que não sabe, porque aquele que violenta, aquele que ofende, aquele que machuca pessoas, é porque não sabe o que está fazendo. E se ele não sabe o que está fazendo, é porque ele não está na cruz. E se ele não sabe o que ele está fazendo, é por isso que ele vai ofender, é por isso que ele vai violentar. Então o que ele precisa? Ele precisa de perdão, para poder entender que o nosso Deus, ele está vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele é amor, ele não é ódio. Ele tem a ira dele, claro, mas ele é amor. Glória a Deus. É João que define Jesus e Deus como amor. Deus, ele é, no entendimento último, amor. Glória a Deus. Amor. E quem ama, sofre. Quem ama, não tem ciúmes. Quem ama, não difama. Quem ama, reconcilia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, qual a palavra para nós hoje? A palavra para nós hoje